Olá, minha gente querida, seja bem-vindo e seja bem-vinda em nosso canal. Então, hoje é mais um sábado, é mais um reencontro nosso e é com muita alegria, com muito prazer, então. Gente, o assunto da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, é a gente voltar lá na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, onde eu quero falar de uma história, porque o Velho Testamento, como a gente conhece, o chamado da Bíblia Sagrada, né? As Escrituras Sagradas, é onde que se encontra a história, a trajetória da humanidade. E aí então, a gente fala o Velho Testamento, que é até Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada, nessa trajetória da humanidade, a gente encontra muitas e muitas e muitas histórias. O interessante, né? As Escrituras, ela é composta com dezenas de livros. Então, a gente tem em nossa casa uma biblioteca, porque são dezenas de livros que são escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, e em histórias diferentes, né? Muitas e muitas histórias diferentes. É aquela relação entre a humanidade e Deus. Uma humanidade que caminha com seus problemas, né, suas dificuldades, suas lutas, seus erros, seus acertos, suas alegrias, suas tristezas, guerras. Tudo nessa caminhada, nessa trajetória, né, em busca de Deus. Então, hoje eu quero falar da história, uma história dentro da outra história, que é a história do rei Salomão e a rainha de Sabá. Muita gente que nem mesmo leu a Bíblia, inclusive leu esse livro, né, da história do rei Salomão, mas já ouviu falar, ou muitas vezes sabe bastante sobre quem foi Salomão e sabe também quem foi a rainha de Sabá. Então, para os que já conhecem, que já leu, já ouviu falar, e para aqueles também que nunca nem ouviu falar, então vamos falar um pouco hoje, um resumo, né? Um resumo sobre a história do rei Salomão e a rainha do reino de Sabá. Essa história é encontrada no livro de Reis, capítulo 10, de versículos de 1 a 13, e também no livro de Crônica, no capítulo 9, do versículo de 1 a 12. Aí, se você querer estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre a história do rei Salomão, então você vai ler esses livros, esses dois livros. Vai lá na Bíblia Sagrada, né? No Velho Testamento, encontra esses dois livros, se você querer aprofundar, buscar mais conhecimento. A rainha de Sabá ouve falar da sabedoria de Salomão e decide visitá-lo para testá-lo. É bem interessante isso, né? Então a rainha de Sabá viu falar dessa sabedoria, quem era esse rei tão poderoso, tão importante, e resolveu então visitá-lo e testá-lo. Ela leva presentes como ouro, especiarias e pedras preciosas. Salomão responde
todas as suas perguntas e enigmas, mostrando sua sabedoria. A rainha retorna admirada com o que vê no seu reino. Salomão, filho de Davi, quer dizer, filho do rei Davi. Esse é um resumo aqui, a gente tirando a nossa conclusão sobre essa história, esse resumo sobre a história do rei Davi, né? Então, Salomão era filho do rei Davi, então 2 reis, né? Pai e filho. Vamos pegar aqui alguns aspectos dentro da história do rei Salomão. A gente já ouviu falar muito sobre o Templo de Salomão. Naquela época, aquele templo construído pelo rei Salomão foi um templo muito importante, muito destacado naquela região toda, né? Da importância daquele templo. Era um templo grandioso, né? De uma arquitetura impressionante, né? Um monumento de riquezas e esplendor, com muitas pedras preciosas e materiais nobres. Então, quando a gente fala hoje de tecnologia, fica parecendo que tecnologia é mesmo uma coisa nova nos últimos tempos. Quando a gente volta no passado, a gente vê que é ali que se encontra as tecnologias da época importantíssima, a exemplo da construção do templo do rei Salomão. Muita gente já ouviu falar do rei Salomão quando se fala nos Salmos. Aí quando se fala nos Salmos, a gente já se fala logo no rei Salomão. Inclusive o Salmo 23, que muita gente conhece esse salmo, né? Até aprendeu de uma pessoa para com outro e tem de cor esse salmo, Salmo 23. E nós vamos falar hoje do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, ou tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estes versos expressam confiança em Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis ou ameaçadoras, como o vale da sombra da morte. A vara e o cajado são símbolos de proteção e direção, mostrando que o salmista sente amparado e guiado por Deus em todos os momentos. Não temerei perigo algum, ou não terei medo de nada, mas a mensagem central de confiança e proteção divina permanece. Gente, se você gostou desse nosso assunto de hoje, falando um resumo sobre o rei Salomão, vai compartilhando esse vídeo aí para os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, mas não se esqueça de inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito, dá o seu joinha e ative o sininho para receber novas notificações, e até o meu próximo vídeo, se Deus quiser.